arrebatamento secreto ou arrebatamento, eu vou chamar aqui público, um evento público, né? O arrebatamento secreto encontra apoio bíblico ou não? Pastor Elias, sua opinião inicial sobre isso, para a gente começar a tratar o assunto aqui. Bom, a posição que eu vou defender aqui é a posição majoritária, que é das Assembleias de Deus, que é o maior público pentecostal do Brasil. Não sei no mundo, porque eu não fiz a pesquisa, mas sei que no Brasil sim. E o Brasil, a Assembleia de Deus no Brasil segue a linha do dispensacionalismo clássico, esposado por John Nelson Darby e também por outros autores, incluindo na nossa Assembleia de Deus. Nós temos uma obra publicada que são sobre as dispensações do missionário Laurêncio Onson, né? E dentro dessa perspectiva, nós defendemos o pré-milenismo pré-tribulacionista, ou seja, que Jesus virá antes do milênio e antes da grande tribulação. E antes da grande tribulação ocorrerá o arrebatamento, que tem várias características, e entre estas características, esse arrebatamento se dará de forma secreta. E eu já quero aqui pontuar o que eu quero dizer por secreto. Quando eu digo secreto, eu não digo que ele será secreto para a igreja, para os salvos. Ele será visível para a igreja, porém secreto para o mundo. O mundo não participará disso. Todas as questões que envolvem os argumentos contrários ao arrebatamento secreto são argumentos que são falaciosos, visto que a pontuação se dá no pós-arrebatamento e não no arrebatamento. Então, o arrebatamento propriamente dito será para a igreja, será um evento único, será para a esposa de Cristo, e a esposa de Cristo é a igreja. Jesus já se casou com essa esposa lá na cruz do Calvário. Eu sigo a perspectiva do casamento judaico, que é o Kiddushin, a primeira fase, e o Nisuin, que é a segunda fase. Jesus, quando fala para o seu auditório, ele fala dentro de uma perspectiva judaica, tomando como exemplo o casamento de Rivka e Yitzhak, lá em Gênesis. E ele segue nesta mesma linha. Então, esse arrebatamento, ele será secreto, porque o casamento de Cristo com a igreja é algo particular que ele tem com esta igreja. E, de forma introdutória, é isso aí. Ok. Vamos lá, pastor Alexandre, o arrebatamento secreto é bíblico, na sua opinião? Dá para defender na Bíblia que o arrebatamento é secreto? Até o ponto que ele chegou, antes de falar sobre o arrebatamento secreto, eu concordo com ele, ipsilíteris. Porém, esse termo realmente a gente não encontra embasamento na Bíblia, né? Ele não aparece. O que não é um problema, porque a gente tem outras terminologias, né, que foram emprestadas, seja do latim, do grego clássico, né, da filosofia, e a gente então lida com isso com naturalidade. Por exemplo, a Trindade, né, do Tertuliano, né, quem já leu a Bíblia várias vezes, né, de capa a capa e de diversas formas, nunca encontrou essa palavra. E eu sigo essa linha, não tenho problema com isso, mas eu sigo uma linha justamente que certos termos, eles precisam ser corrigidos ou deixados de ser usados, porque eles não acrescentam, eles não agregam, eles trazem... E aí é uma herança da teologia sistemática, sabe? Dividir, acrescentar, e aí a coisa, de repente, você se perde em nomenclaturas. Embora também não seja contra silogismo, acho que os alemães fizeram muito bem isso, embora a gente... Neologismo. Neologismo, perdão. Neologismo. Os alemães fizeram muito bem isso, embora a gente não consiga pronunciar as palavras que eles criaram, né? Mas, por exemplo, ainda no exemplo da Trindade, nessa convivência com os judeus messiânicos, eruditos, acadêmicos, pessoal que foi pro aramaico, trabalhou a questão das traduções como Targum, eles preferem o termo triunidade, né? Mas ficou mais popular o termo trindade, mas eu vejo realmente uma coerência maior no termo triunidade, e ainda assim a gente sabe que não expressa tudo e que é uma tentativa humana de classificar. Porém, é inegável que existe Deus Pai, Filho, Espírito Santo na Sagrada Escritura. É só fazer uma leitura de capa a capa e a gente percebe isso. Então, o que eu entendo, pastor César, é que por não ter esse embasamento bíblico e ser uma tentativa humana, uma inferência ao texto, você acaba tendo que explicar mais coisas do que necessário, e o termo, né, arrebatamento, o tema arrebatamento, por si só,
já traz para a gente um debate, uma busca, um estudo mais profundo para explicar, através de ilustrações, através justamente de comparar a escritura com a escritura, e aí realmente ir para a exegese. E aí você tem lá o apóstolo Paulo falando lá em 1 Coríntios capítulo 2, a gente não ir além daquilo que, né, está escrito. Então eu acho que é mais uma questão de preciosismo, de zelo, que eu também, como um dispensacionalista, teria, né, nesse caso. E então, na minha opinião, e aí estou falando como um pastor batista também, eu vejo que isso acaba trazendo mais dificuldade para explicar o que é o arrebatamento em si. E assim como aqueles que não pensam como a gente, o pastor Elias, tem que argumentar muito mais do que a gente. É verdade. Não sei você, mas eu fico ouvindo muito mais do que falando, porque você tem que somar, inventar palavras, acrescentar, ir para lá, ir para cá. E quanto que se você vai para o texto, como o pastor César mencionou no início, a gente consegue resolver muito mais. Então, inicialmente seria essa a minha fala, pastor César. Ok, bom.